Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua aula favorita. E hoje é o quê? Revisão sobre o mercantilismo, que é aquela prática, pessoal, surgida entre o século XV e XVIII pelos reis. Então, qual o objetivo? Enriquecer o máximo possível esses reis e estes países, certo? E esse mercantilismo, como havia falado nas últimas aulas, ele vai ter algumas características. Então, o mercantilismo ele vai ser marcado pelo acúmulo de capital, pelo acúmulo de metal. Então, quanto mais ouro e prata um país tivesse, mais rico ele seria. Vai ser marcado pela intervenção do Estado na economia, ou seja, pela intervenção do rei na economia. Então, os burgueses que estão começando a produzir de forma primitiva ainda, eles vão ter que seguir as ordens deste rei, já que a economia não vai ser livre, já que o rei é ele quem vai comandar esta economia. Também falei que o mercantilismo ele vai ser caracterizado, uma de suas características vai ser o protecionismo, ou seja, proteger o seu comércio. Então, o que é o protecionismo? É você incentivar o consumo local de tudo que é produzido pelos próprios moradores, do que você comprar de fora. Então, o protecionismo ele aumenta a taxa de produtos importados. Dessa forma, ele vai proteger a economia deste lugar. E aí, não menos importante, eu não posso esquecer da balança favorável. Então, o que acontece? Para um país ele estar no azul, para ele estar em superávit, ele vai ter que vender mais do que comprar. Então, uma das características do mercantilismo vai ser a balança comercial favorável, onde o país ele exporta mais, ou seja, ele vai lucrar mais do que ele compra, do que ele importa. Porque se ele compra mais, quer dizer que ele não está produzindo muito, não. Então, se ele não está produzindo muito, quer dizer que esse país ele é fraco, ele não é desenvolvido, certo? Então, é isso, pessoal. Fiz um breve resumo, porque agora a gente vai para a revisão. Então, bora lá. Bom, hoje, como eu havia falado, nós vamos falar sobre o mercantilismo, que vai ser essa prática adotada pelos estados europeus entre os séculos XV e XVIII, tá? Vai ter como características a intervenção do Estado na economia, a busca por acumulação de metais preciosos, balança comercial favorável, vai ter também o colonialismo, certo? E o protecionismo. Como eu acabei de falar para vocês, o que é protecionismo? É você aumentar as taxas de produtos importados, certo? Então, vamos lá. Primeira característica do mercantilismo vai ser o controle do Estado na economia, pessoal. Então, o sistema econômico do absolutismo era o mercantilismo, marcado pela interferência do Estado na economia. Então, a economia não era livre, o burguês ele não era livre para produzir o que ele quisesse, bem entendesse, certo? Os reis, com apoio da burguesia mercantil, foram assumindo o controle da economia nacional. Predominava a ideia de que o acúmulo de riquezas iria acabar proporcionando um desenvolvimento maior para o país, assim como prestígio e reconhecimento internacional. Segunda característica, balança comercial favorável e o monopólio. Os governos interessados numa rápida acumulação de capital estabeleceram monopólio sobre as atividades mercantis e manufatureiras, tanto na metrópole como nas colônias. Então, o que é um monopólio? Um monopólio é quando uma empresa ela domina uma área. Então, você precisa de, por exemplo, energia.
só tem uma empresa da sua cidade que fornece energia. Então, ela domina aquilo ali, ela é monopolista, certo? Isso é um monopólio. Então, o que é essa balança favorável? É quando você tem que exportar mais, ou seja, vender mais, do que importar, ou seja, do que comprar. Se você exporta mais, quer dizer que você está produzindo, você está lucrando. Agora, se você importa mais, quer dizer o quê? Que você não está produzindo absolutamente nada. Seu país está pobre, pessoal. Então, você tem que exportar, vender mais para lucrar do que importar. Terceira característica, o protecionismo e metalismo. O que é o protecionismo? Significa proteger o mercado interno de um país através do aumento das tarifas alfandegárias, que elevava os preços dos produtos importados. Os mercantilistas defendiam a ideia de que a riqueza de um país era medida pela quantidade de ouro e prata que possuíssem. É por isso que durante a expansão marítima, o objetivo vai ser encontrar esse ouro e prata, ou qualquer coisa que gere riqueza. Então, vai ser muito explorado esse ouro e a prata aqui da América. Então, países como Portugal vai se tornar riquíssimos graças a esse ouro e essa prata que vão ser encontrados aqui na América. E aí nós vamos ter a fase do mercantilismo. Tudo começa no século XVI, sendo conhecido como a fase do mercantilismo metalista, muito explorado pela Espanha. Os espanhóis se desenvolveram e enriqueceram com a exploração do ouro e da prata. Os portugueses também foram responsáveis pelo desenvolvimento do mercantilismo de plantagem. A França foi a nação que mais desenvolveu o mercantilismo industrial. Então, pessoal, nós vamos ter aí algumas fases do mercantilismo, que vai ser a metalista, que vai ser a de exploração do ouro e da prata. Nós vamos ter também o industrial, que nós vamos ver que vai ser formado um capitalismo industrial por causa do surgimento dessas indústrias, e da plantagem também. Bom, dito isto, feita essa revisão, acredito que você relembrou tudo que nós vimos na última aula. Então, agora nós vamos para o quê? Nós vamos para as atividades. Então, bora lá. E aí, pessoal? Conseguiu fazer? Espero que sim. Então, agora a gente vai ver se você acertou tudo, certo? Então, vamos lá para a atividade de sala. Vamos lá, pessoal. Questão 1. O sistema econômico do absolutismo era o mercantilismo, marcado pela interferência do Estado na economia. Predominava a ideia de que o acúmulo de riqueza iria acabar proporcionando um desenvolvimento maior para o país, assim como prestígio e reconhecimento internacional. O mercantilismo da época moderna teve como característica ou seja, qual que é a característica do mercantilismo? A liberdade do comércio colonial, estímulo às importações de manufaturados, C, manutenção da balança comercial favorável, D, estímulo à agricultura, e E, combate à escravidão. E aí, pessoal, qual que é a resposta certa? Qual que é a característica desse mercantilismo? Como eu falei para você em 2 aulas, a característica maior do mercantilismo vai ser a letra C, a manutenção da balança comercial favorável, pessoal. Então,
o país ele tinha que exportar, ou seja, vender mais do que comprar. Então, se ele comprava mais, quer dizer que a balança não está favorável, está desfavorável, certo? Então, vamos continuar. Questão 2. Dizemos que a balança comercial de um determinado país está favorável quando este exporta, vende para outros países, mais do que importa, compra de outros países. Do contrário, dizemos que a balança comercial é negativa ou desfavorável. Qual a vantagens para um país em ter uma balança comercial favorável? Qual as vantagens para um país em ter uma balança comercial favorável? Ou seja, o que isso é bom para um país? Vamos lá. A. Atrai mercado exportador e isso facilita o acesso a produtos importados. B. Fortalece o mercado importador, atraindo tecnologias. C. Faz elevar o PIB do país, pois os produtos comprados melhoram a qualidade dos produtos nacionais. D. Eleva a taxa de juros interno e atrai o mercado consumidor. E E. Atrai moeda estrangeira, além de gerar empregos dentro do país exportador. Pessoal, se eu exporto, ou seja, vendo mais, quer dizer que eu estou produzindo. E se tem gente comprando o meu produto, eu tenho que produzir mais. Então, o que isso quer dizer? Vai gerar emprego aqui, vai gerar desenvolvimento, vai gerar riqueza. Então, obviamente, é a questão E. Quando a balança está favorável, significa que atrai moeda estrangeira, além de gerar empregos dentro do país exportador. Vamos continuar. Questão 3. Portugal foi o país que mais desenvolveu a fase do mercantilismo comercial. A descoberta do caminho para as Índias e a prática de compra e revenda de mercadorias para o Oriente colocou o país como um dos praticantes dessa fase mercantilista. Os portugueses também foram responsáveis pelo desenvolvimento do mercantilismo de plantagem, que consistiu basicamente na produção de açúcar para o mercado internacional em suas colônias de exploração americanas. Sobre a relação comercial mercantilista entre Brasil e Portugal, é correto afirmar, novamente, sobre a relação comercial mercantilista entre Brasil e Portugal, é correto afirmar: A. Portugal viu o Brasil como um grande parceiro comercial e praticava taxas alfandegárias reduzidas. B. O Brasil, enquanto colônia de exploração, tinha apenas o papel de ser uma fonte de enriquecimento para a metrópole, Portugal. C. Por ser uma colônia de Portugal e esse país fazer parte da Península Ibérica, o comércio com a Espanha era facilitado. D. O Brasil passou a ser um fabricante de produtos manufaturados, conforme era definido no Pacto Colonial. E E. Portugal não dependia dos produtos produzidos no Brasil. Pessoal, qual que é a relação da metrópole e colônia? Metrópole, o país que domina, e a colônia é o lugar que é dominado, digamos assim. Então, qual que era a relação? Obviamente, pessoal, a relação vai ser a letra B. O Brasil, enquanto colônia de exploração, tinha apenas o papel de ser uma fonte de enriquecimento para a metrópole. Então, Portugal não queria desenvolver, não queria fazer com que o Brasil crescesse, nada disso. Ele não tinha interesse, a princípio, tá? Então, ele vai explorar o máximo que ele puder, porque quanto mais riqueza ele acumular, mais rico Portugal vai ser. Ok? Entendido? Então, agora, a gente vai decolar para o futuro, pessoal. É aquela perguntinha lá um pouquinho mais difícil,
para saber se realmente você está preparado. Espero que você tenha acertado. Então, vamos lá. Questão 4. As teorias de Maquiavel e Hobbes foram fundamentais para o estabelecimento do absolutismo, a consolidação do Estado moderno e para mudanças nas relações políticas da Europa. Entre as ideias básicas de Hobbes, podemos destacar a necessidade de educar o ser humano para que ele retomasse sua boa relação com a natureza. B, a crença na capacidade de se estabelecer relações harmoniosas entre os povos, desenvolvendo-se o comércio e os negócios públicos. C, a crítica feita ao cristianismo e sua insistência em derrotar o poderio da igreja e das religiões. D, a preocupação com a centralização do poder político, fundamental para a posterior consolidação do Estado moderno. E a preocupação com a política, que não impediu a produção de obras literárias. Então, se você não faltou na aula de absolutismo, você marcou essa aí sem medo de errar, pessoal, porque o pensamento é este aqui, a letra D. A preocupação com a centralização do poder político, fundamental para a posterior consolidação do Estado moderno. Bom, galera, é o seguinte, nossa aula de revisão finalizamos, certo? Vamos ter muito mais por aí. Próxima aula nós vamos falar de capitalismo, as 4 fases desse capitalismo, que começa aqui no mercantilismo. Então, mais uma vez eu falo para vocês, tudo está interligado na história. Então, para você entender um conteúdo que vem depois, você tem que entender o conteúdo que vem antes, certo? Porque tudo está interligado. Então é isso, pessoal. Espero muito que você tenha acertado essas questões, que você esteja craque quando se fala em mercantilismo, quando se fala em absolutismo, porque a nossa revisão chegou ao fim. Então eu espero que você tenha acertado, que você tenha gostado da aula de hoje. E é isso, até a próxima aula. Um grande beijo e tchau!